Olá, sétimo ano. Para dar continuidade aos nossos estudos sobre as máquinas no capítulo 1, hoje nós vamos ver os tipos de alavancas. As alavancas elas podem ser de três tipos: interfixas, interresistentes e interpotentes, né? Vamos começar aqui com as interfixas. Né? As interfixas, as alavancas interfixas, é quando o ponto de apoio estiver entre a força aplicada e o objeto. Né? Então, o ponto de apoio dessa alavanca é no meio. Vocês vejam aqui o exemplo de uma tesoura. Na tesoura tem essa bolinha que prende as duas partes, essa bolinha aqui do meio, que é o ponto de apoio. Né? A força aplicada está nessa parte que colocamos os dedos, e a resistência, né, que a resistência é para fazer o trabalho, nesse caso da tesoura para cortar, é no outro lado. O ponto de apoio aqui está no meio. É uma alavanca interfixa. Na alavanca interresistente, é quando o objeto estiver localizado entre o ponto de apoio e a força aplicada. Aqui o ponto de apoio, gente, já não vai estar, vamos dizer, no meio, né? Quem é que vai ficar aqui no meio? O objeto, a resistência. Por exemplo, num carrinho de mão. O carrinho de mão, né? O objeto, a resistência, vai estar no meio. O ponto de apoio, ou a base, como a gente chama também, vai ficar de um lado, no caso do carrinho de mão, na frente, né? E a força aplicada atrás. Então, quem está no meio aqui da alavanca interresistente é o objeto, a resistência, né? A outro tipo é a alavanca interpotente, quando a força aplicada está localizada entre o objeto e o ponto de apoio. É o caso da pinça e a da vara de pescar. No caso da vara de pescar, gente, quem está no meio aqui é a força aplicada, né? Vejam aqui onde o homem está segurando a vara, ela está no meio, a força aplicada está no meio. A resistência, que é o peixe, está em uma ponta, e na outra ponta está o ponto de apoio, que é a parte do comecinho da vara no qual ele apoia para segurar, né? Apoia no corpo. Então, lembre, interfixa, quem está no meio é o ponto de apoio. Interresistente, quem está no meio é a resistência, o objeto. Interpotente, quem está no meio é a força aplicada. Entendido? Então, nós já vimos os conceitos principais desse capítulo. Já conhecemos também os tipos de alavancas. Então, vamos responder a atividade da página 18, né? Vamos lá. A página 18, ela tem somente 5 questõezinhas, bem fáceis de resolver. Primeira questão. O gasto de energia durante uma caminhada depende da velocidade e do deslocamento realizado pelo indivíduo. Ou seja, depende da velocidade que você caminha, se é devagar, se é rápido. E também até onde você vai, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, depende muito disso. Se você caminha mais rápido e caminha muito mais longe, você vai gastar mais energia do que se você caminhar mais devagar e uma distância menor. Então, cite outros exemplos de atividade do dia a dia em que realizamos trabalho, portanto, gastamos energia. Então, qualquer coisa que a gente faça durante o nosso dia a dia, para a gente realizar, a gente precisa gastar energia. Por exemplo, nadar, correr, jogar futebol, né? Trabalhos braçais, como suspender objetos, realizar atividades domésticas, como varrer uma casa, lavar roupa, lavar uma louça. Tudo isso são trabalhos e que requer que a gente consuma energia. Como eu já falei também, que a energia vem dos alimentos que a gente come. Se a gente não come, nós não temos energia, a gente fica fraco e não consegue fazer nada, né? Tanto que se chegar a um ponto de zerar a energia do corpo humano, a pessoa acaba desmaiando. O desmaio é como se fosse, se você tem um computador viciado, na bateria viciada, você retira o carregador, aquela energia, e ele desliga. Nosso corpo também é da mesma forma. Se a gente não repõe a energia, uma hora ela acaba e você tem um apagão, por exemplo, desmaio, né? Segunda questão.
Existe realização de trabalho sem gasto de energia? Tem como a gente realizar algum trabalho, nosso corpo humano, por exemplo, sem gastar energia? Não. Não existe. Qualquer trabalho, qualquer tarefa que a gente faz requer um gasto de energia. Pensar é um trabalho do corpo humano, requer energia. Falar, caminhar, até dormir, a gente gasta energia porque o nosso coração continua trabalhando, nosso pulmão continua trabalhando, o nosso sangue continua correndo nas nossas veias. Então, tudo isso precisa de energia. Né? Terceira questão. Sabe-se que nosso corpo possui grande capacidade de realizar trabalho mecânico, mas está longe de ser totalmente eficiente. Dessa forma, os seres humanos criaram equipamentos que auxiliam na execução de tarefas. Cite alguns. Então, a gente viu vários equipamentos aqui, máquinas simples, máquinas complexas, que servem para facilitar o nosso trabalho do dia a dia, né? Roldanas, que também são chamadas de polias, planos inclinados, que são, por exemplo, as rampas. A gente tem engrenagens, né, em bicicletas, em motos, né, nos carros. Nós temos martelos, tesoura, abridor de garrafa, abridor de lata. Tudo isso são equipamentos que nos auxiliam na execução das nossas tarefas do dia a dia. Quarta questão. Se você segura uma pedra por determinado intervalo de tempo, certamente sentirá cansaço físico, né? Demorar um tempo, você vai ficar cansado de segurar aquela pedra. Entretanto, não podemos afirmar que houve realização de trabalho. Por quê? Então, assim, se você só segura, fica parado ali por um tempo, a gente não pode chamar de trabalho. Mesmo que a gente fique cansado, né, de ficar ali segurando, a gente não realizou o trabalho. Você pode até ter gastado energia por estar em pé, vamos dizer assim, em pé. Você gasta energia por outra coisa, mas só ficar parado, você não realizou um trabalho. Então, essa resposta aqui, eu pergunto assim, né? Entretanto, não podemos afirmar que houve realização de trabalho. Por que a gente não pode afirmar? Porque só há trabalho quando há um deslocamento, entendeu? Ficar segurando parado não é trabalho. Agora, levantar a pedra, né, foi um trabalho, mas ficar parado aqui segurando não é. Quinta questão. Aqui na quinta questão, nós temos alguns tipos de temos alguns materiais que são tipos de alavanca, né? A alavanca é uma barra que pode girar em torno de um ponto de apoio. Classifique as alavancas demonstradas abaixo. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Vou colocar primeiro aqui no martelo. Então, nós temos aqui um martelo, um cortador de unha e um abridor de garrafa. Lembra dos tipos de alavancas? Interfixas, interpotente, interresistente. Tem muito a ver com o que está no meio, né? Inter quer dizer meio. Por exemplo, aqui no martelo, eu trouxe um esquemazinho para vocês, que o que está no meio aqui do martelo é o ponto de apoio. O apoio é uma coisa que fica fixo. Então, já está dizendo, apoio fixo é uma alavanca interfixa. Aqui no cortador de unha, vejam quem é que está no meio. É o pezinho de potência, né? A potência, a força que você vai colocar no cortador de unha, né? Então, quem tá no meio é o pezinho de potência. É uma alavanca interpotente. Agora, aqui no abridor de garrafa, quem tá no meio é o R, a resistência, né? O objeto que você vai retirar, que é o resistente que você quer remover. A resistência tá no meio, então é uma alavanca interresistente. Então, pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje. Respondam essa página 18. Aqui já foi a nossa correção. Veja, se for preciso, volte o vídeo. Veja como eu falei todas as respostas aqui. Então, tem que estar tudo certinho, viu? E envie na plataforma. Até a próxima aula.